Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Sou a missionária Roseli Romano, do canal Roseli Romano. Gostaria de fazer com você agora uma oração. Quero que você ore comigo. Gostaria de falar um pouquinho aqui a palavra do Senhor no livro de Jó, Jó 42, o versículo O versículo 10, Jó 42, versículo 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram eles e todos os seus irmãos, e as suas irmãs, e todos quanto dantes o conhecera, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, consolaram ele acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 1.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, suas filhas e seus filhos, e seus filhos, e filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Nós vemos aqui o final de uma história, a história de Jó. Nós vemos aqui, amados, o que fez o Senhor a Jó. O Senhor restaurou a vida de Jó. Todo mundo sabe que Jó, ele era um homem íntegro diante de Deus, mas ele não tinha profundidade com o Espírito Santo. Ele era bem superficial, né? Ele conheceu a lei e ele seguia a lei de Deus à risca. Ele era aquela pessoa que não faltava na igreja, que estava indo na igreja. Era aquela pessoa que fazia caridade, que ajudava as pessoas. Então ele era muito, muito correto, muito certinho, mas porém não tinha profundidade. O que é profundidade? É ter intimidade com Deus. Jó não tinha intimidade com Deus e não conhecia Deus da maneira que deveria conhecer. Talvez porque Jó trabalhava muito, corria, né? Sua vida era corrida, era muitas coisas, muitos afazeres, e não tinha esse tempo. Então, quando ele pensava que seus filhos estavam fazendo alguma coisa errada, ele corria, fazia um holocausto, queimava lá diante do Senhor pelos pecados, para que fosse perdoado os seus filhos, para que nenhum mal acontecesse com eles. Mas, porém, não tinha intimidade com Deus, não era profundo. Isso não, ele não tinha esse conhecimento. Até que o Senhor permitiu a Jó ser pegado por uma lepra terrível, na qual ele se coçou com um caco de telha, e durante todo esse processo, Jó chorou, Jó foi humilhado, Jó foi envergonhado, Jó sofreu o dano. Mas quando chegou a hora e o tempo de Deus, Deus o fez conhecê-lo mais profundamente, mais intimamente. Tanto que ele diz, na palavra do Senhor está escrito, né, que Jó falou: Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então houve assim uma profundidade de conhecimento na vida de Jó. Ele se entregou a Deus, corpo, alma e espírito, e ali o Senhor mudou o seu cativeiro. O Senhor restaurou a Jó. E Jó aprendeu uma lição muito linda, que é orar pelos próprios inimigos.
interceder por aqueles que lhe rogaram praga, falaram palavras maliciosas, foram maus com ele, porque julgaram que ele era um pecador, por isso que ele estava sofrendo. Mas Jó não se importou com isso, e no último momento, quando o Senhor castigaria os seus 3 amigos que os acusavam, Jó orou por eles, para que eles fossem perdoados. E ali o Senhor concedeu o perdão e também não impôs o mal contra eles, mas perdoou os amigos de Jó, né, por meio da oração de Jó, para não consumi-los, para não destruí-los, né, por causa dos seus pecados. E então o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele teve esse entendimento, essa confiança em Deus, quando ele conheceu intimamente o Senhor, ele entendeu que ele tinha que orar até pelos seus inimigos. Assim o Senhor mudou o cativeiro de Jó, fazendo com que Jó fosse abençoado. Cada um dos seus familiares lhe trouxeram um pendente de ouro e também uma peça de dinheiro para abençoar. E Jó recebeu em dobro tudo quanto ele havia perdido. Jó foi abençoado, ele foi o homem mais rico da terra no seu tempo. E Deus deu a ele ainda mais 10 filhos e deu herança para todos eles dentro dos termos de Jó. Então Jó morreu na sua velhice, nos dias abençoado que o Senhor o havia dado, com toda a riqueza que Jó conquistou por meio da sua obediência. Então eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem vivido, não sei qual é a situação que tem causado dor na tua vida, qual é os momentos que você tem chorado e você tem padecido, tem algo que Deus está querendo de você, que você possa aprender com Jó, a confiar no Senhor, a entregar a sua vida a Ele, a querer mais intimidade com Ele e a perdoar todos que te humilharam, ou a perdoar mesmo, até mesmo aqueles que te desejaram mal. Quando você entrar nesse querer do Senhor, Deus verdadeiramente vai te abençoar. Deus vai te dar a vitória completa. Confia no Senhor e entrega a Ele a sua vida. Esta é mais uma oração que eu fiz nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba esta oração em nome de Jesus. Fique com Deus.